A paz a todos, amém? Bendito é o nome santo do Senhor Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir, meus irmãos, lá no livro de Êxodo, no capítulo 40, no verso de número 15, que diz assim: E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Glória a Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Agora corre lá para o livro de 1 João, no capítulo 2, verso 27, que diz assim: E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Glória a Deus. Maravilha. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmão, sobre 3 temas. O primeiro é sobre talentos, o segundo é sobre dons e o terceiro é sobre unção. Então existe uma confusão muito grande e as pessoas às vezes pensam que os 3 são a mesma coisa, e não são. Então eu gostaria que o Espírito de Deus me usasse para ensinar os irmãos essa questão: talento, dons e unção. O que é o talento, o que é o dom e o que é a unção de Deus. Amém? Então presta muita atenção em nome de Jesus. Qual é a diferença entre talento, entre dons e entre a unção de Deus? Quando nós pegamos aqui a Bíblia Sagrada, e desde o Antigo Testamento, como nós lemos aqui no livro de Êxodo, já se falava sobre esta palavra, unção. Esta palavra ela é pouca falada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Somente 2 referências bíblicas sobre a palavra unção e 36 no Antigo Testamento. Então, esta palavra que muita gente diz, que muita gente fala, né, muito pregador fala a questão da unção de Deus. Aqui, nós nos deparamos no livro de Êxodo, quando Moisés, ele unge ali para a administração do quê? Do sacerdócio, né? Do chamado daquela família, e a Bíblia diz ali, que nós lemos, que ia ser uma geração perpétua. O que é isso? O que significa isso? Que Deus, ele capacitou esta geração com uma unção. É uma capacitação sobrenatural, que uma pessoa comum não pode possuir, somente quando Deus a unge. Então isto é unção. Então, desde o Antigo Testamento, as pessoas, e no Antigo Testamento não havia ainda a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido crucificado, e não tinha ressuscitado, e não tinha ainda, lógico, subido aos céus, e pedido ao Pai para que viesse o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, apenas algumas pessoas, homens e mulheres, escolhidos por Deus, recebiam uma capacitação sobrenatural para caminhar. Quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus é crucificado, ressuscita ao 3º dia, vai ao Pai e tem a descida do Espírito Santo. Todos aqueles que têm a sede de Deus e busca essa presença, recebe de Deus esta capacitação sobrenatural. Então existe uma confusão muito grande sobre dons
capacitação sobrenatural, que é a unção de Deus. Talento, o que é um talento? Um exemplo, ontem eu vi um talento aqui na igreja, 2 talentos eu vi. O filho do Alex, o Alan, e ele estava tocando a bateria. E eu olhei aquilo, na hora, eu senti ali, esse menino ele tem um talento. Ele já estava tocando, parecia que ele já conhecia tudo, irmãos. Isso é um talento. O talento, a pessoa nasce com ele. Um exemplo, um evangelista. Agora, um evangelista, o que ele tem que ter desde nascença? Um talento para se comunicar. Não é? Você vê, a filha dessa moça aí, a Vitória é o nome dela? Essa menina, ela tem um talento para se comunicar. Pelas poucas vezes que eu ouvi ela falar, eu percebi que ela tem um talento para se comunicar e como ela se comunica bem. Então isso, a criança já nasce. A minha filhinha, por exemplo, ela gosta de liderar, ela grita, briga com as outras crianças e ela que quer dar a maior voz tem que ser a dela. Ela quer mandar. Então isso tem que ser moldado na vida dela, esse talento da liderança, para que isso não se transforme em coisa ruim, né? Mas isso tem que ser administrado. Então isso é o que? Um talento. A pessoa já nasce com uma facilidade para lidar com certas situações. Talento. Então, como esse menino, essa menina, você já vê desde pequeno, eles têm um talento. E os pais devem moldá-los e ensiná-los e ajudá-los a explorar esse talento, mais e mais. Amém? Então isso é um talento. Já nasce com isso, não é? Existe a diferença da pessoa que tem talento e a que não tem talento. Ou seja, a pessoa que tem este talento, ela tem uma facilidade maior. Vou citar o exemplo do filhinho do Alex, do Alan. Ele tem uma facilidade maior para tocar do que outras crianças. Por quê? Porque ele nasceu com um talento. Então, para ele vai ser muito mais fácil, né? Às vezes você pega a criança, dá um tecladinho para ela, daqui a pouco a criança está tocando que nem gente grande. Isso é talento, não é dom e não é unção de Deus, é talento, já nasceu com isso. Amém? Então todos nós temos um talento, nós nascemos com algum talento. Tem pessoas que perdoam mais fácil que a outra, né? É um talento isso, irmãos? Não, não é um talento, irmão. Isso é uma obrigação nossa, é uma pegadinha. É uma obrigação do crente perdoar com facilidade. Então essas crianças, você e eu, nascemos com algum talento ou alguns talentos. E isso deve ser explorado, isso deve ser desenvolvido. Amém? Para que quando ela crescer, essa criança crescer, ela vai ter muito mais ainda facilidade de lidar. Por exemplo, uma criança comunicativa, que é o caso da filha dos irmãos. Ela vai ter uma facilidade muito grande de trabalhar nessa área de vendas, de relacionamentos. Por quê? Porque ela já tem um talento, uma facilidade na comunicação. Amém? Agora tem lugar que tem evangelista que a pessoa não sabe nem falar e não fala. Além de não saber falar, não fala. Então, é raro, né? É raro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o dom. Quando nós falamos de dons espirituais, abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, ou seja, há muitos dons, há vários dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos.
mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele, amém. Então nós já entendemos, o talento é aquilo que nós nascemos. O dom, nós temos a revelação aqui no último verso, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, particularmente a cada um como, aleluia. Então o dom é uma implantação de Deus no homem, segundo a sua vontade. O talento, nós nascemos. O dom é Ele que escolhe a pessoa, e é Ele que escolhe o dom que Ele vai colocar na vida desta pessoa para o objetivo que Ele quer. Isso é fantástico, porque não envolve homem, envolve só a vontade divina de Deus em nossas vidas. Isso é tremendo, porque nós olhamos com os olhos nossos, os nossos olhos que nós pegamos, que são carnais, mas Ele vê com os olhos espirituais, Ele olha para dentro de você. E eu quero abrir um parêntese e dizer, a Bíblia diz que nós somos vaso de barro, e que dentro do vaso de barro habita um grande tesouro, um grande diamante, que é o Espírito Santo. Deus não fala do lado de fora, Deus não sopra no ouvido, Deus fala de dentro para dentro, de dentro para dentro. Se você é um vaso de barro, o Espírito de Deus está dentro de você, Ele fala de dentro para dentro. Fecha o parênteses, amém? Então nós já sabemos que Deus é que implanta no homem o dom espiritual. Para que nós recebemos um dom espiritual? Para o objetivo que Ele quer, a edificação que Ele quer. E nós temos como escolher esse dom? Não temos. Ele que opera, Ele que traz na vida do homem esse dom. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que você vai ficar meio chocado. O dom, ele é muito lindo, não é? E o dom, como Deus dá ao homem, e no Novo Testamento, todas as pessoas que estão aqui dentro podem receber dons, não só um, mas vários dons de Deus. E o dom de Deus, ele tem os seus benefícios e os seus perigos. Então eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do dom de Deus. O dom de Deus, ele traz a edificação dentro da casa do Senhor. Eu já vi muitos milagres, irmãos. Eu já vi pessoas cuspindo câncer, eu já vi gente levantando de cadeira de roda, eu já vi pessoas que teve paralisia de um lado do corpo mexer. Eu já vi pessoas que ficaram 8 anos sem mexer os braços, levantar os braços. Isso é através de um dom que nós lemos aqui. Quando tem algum irmão na igreja que fala em uma língua que você não entende, eu não entendo, é porque ele tem um dom, o dom de variedades de línguas. E existe na terra, a cada 1 milhão de crentes, existe uma pessoa que tem o dom de interpretação de línguas. Que eu acredito, no meu ponto de vista, né, pastor, que é o dom mais raro que nós encontramos por aí. As pessoas que
Eu não estou dizendo que uma hora ou outra entendem, mas que sempre entendem a variedade de línguas. É o dom mais raro de se ver. Então, esses dons na vida do homem, eles trazem algum benefício. Por exemplo, você tem um dom, aquilo que Deus te deu. E é interessante que esse dom vai fazer com que você se destaque. E muitas vezes vai fazer com que você ganhe dinheiro com ele. Como, irmão? Você não nasceu com o dom de vender, você recebe um dom de Deus, uma graça de Deus, para trabalhar, para fazer vendas. Eu não estou falando agora só de dons espirituais, mas uma capacitação de Deus, um dom de Deus em nossas vidas. Capacitação não, dom, estamos falando sobre dons. Então algumas pessoas recebem na sua caminhada um dom de fazer alguma coisa. E esse dom traz para você um benefício, que você vai trabalhar com isso. Esse dom traz para o homem um destaque. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão até a igreja mundial porque elas olham na televisão, coisas miraculosas acontecem, maravilhas. Por quê? Porque elas estão vendo um dom. Elas estão vendo a manifestação de Deus no homem. E aquilo ali chama a atenção. Então ele se destaca no meio dos outros, porque os outros não receberam isso. Então esse dom atrai a atenção dos homens, mas eu lhe digo, não atrai a atenção de Deus. Todo dom, repita comigo, todos os dons atraem a atenção dos homens, mas não atrai a atenção de Deus. Todo dom atrai a atenção nossa. Olha que lindo, aquele homem levantou da cadeira de roda. Olha que lindo, olha a operação de maravilhas, de línguas, olha que coisas tremenda. Mas não atrai a atenção de Deus. É dom, Deus já te deu. A palavra dom significa presente. Deus já te deu um presente, é seu. E você vai atrair a atenção dos homens. Os homens vão ficar olhando para o seu dom. Não Deus. Ele é o doador, você é o portador do dom. E isso vai chamar a atenção de quem? Dos homens. As pessoas vão olhar para você, vai falar assim, nossa, que lindo. Deixa eu apertar a mão desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Glória, passei perto desse homem, fogo pegou. Porque isso é o que? O dom. E isso atrai a atenção nossa, dos seres humanos, que vivemos aqui na terra. Mas para Deus não atrai nenhuma atenção. É simplesmente um dom. Isso não quer dizer que não é importante para nós. Você deve buscar os dons espirituais, como aqui tem a orientação do apóstolo Paulo. Busque eles, clame por eles. E você não deixe esses dons acabar na sua vida. E você que recebe um dom, você tem que praticar esse dom, desenvolver esse dom, para que ele se aperfeiçoe em Cristo Jesus. Amém? Só que os dons, eles trazem o perigo. Qual o perigo que os dons trazem? Por exemplo, você já foi em alguma igreja, ou algum lugar de pregação, ou alguma oração, que tem ali um grande homem, uma grande mulher de Deus, que opera maravilhas, milagres, mas você entra naquele local, você não sente a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o dom, ele é seco. No dom, não há a manifestação da presença de Deus. Por quê? Porque Deus já deu o dom à pessoa. Então, às vezes nós entramos nos lugares, está acontecendo aquele milagre extraordinário, mas você não sente a presença de Deus, porque o dom é seco. Agora eu gostaria de abrir outro parênteses.
Sabe quando Jesus chega diante da figueira, lembra a figueira que Jesus amaldiçoou? Aquelas folhas da figueira, elas só saem totalmente quando o figo está pronto para comer. Por isso que Jesus meteu a mão na figueira. Mas ela estava seca. Sabe o que significa isso? Ela era falsa. Ela não tinha frutos. O dom de Deus muitas vezes traz em nós a secura. Nós ficamos falsos diante de Deus. E você vê que algumas pessoas têm um dom maravilhoso. Eu queria ter o dom que essa pessoa tinha. Mas você não sente a presença de Deus na operação desse dom. Ela tem só um dom. Ela está seca, porque o dom é seco. O dom não traz a presença de Deus. O dom traz só o dom, só aquilo que ele recebeu, como nós lemos aqui, para um objetivo. Deus já lhe deu um exemplo disso. E eu gostaria de frisar, não é porque nós temos um dom que Deus está aprovando a nossa conduta. Não é isso. Não é porque eu tenho um dom que Deus está aprovando a minha conduta. Esse dom que eu tenho foi Deus que me deu e Ele não pode tirar. Lógico que Ele tem o poder para tirar, mas Ele me deu, é meu. E aí o que acontece? O camarada recebe o dom de Deus e ele se exalta. O dom faz com que as pessoas se exaltam, sejam paparicadas. As pessoas viajam 300 milhões de quilômetros para ver um pregador. Por quê? Porque ele tem um dom e todos querem estar ao lado dele. E esse dom chama a atenção dos homens para ele. Ele vira o quê? Uma estrela. A estrela brilha sobre ele. E o perigo dessa estrela brilhar sobre ele é que ele usa esse dom para se transformar em um sem vergonha, num picareta, em um falso profeta. Isso é dom, irmãos. O dom tem dois lados, o positivo e o negativo. Se a pessoa se a pessoa não se segurar em Deus, ele se transforma em um instrumento do Satanás, levando as pessoas ao erro. Mas ele tem um dom, Deus usa tanto ele. Mas a Bíblia diz que naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós curamos em Teu nome. Senhor, Senhor, nós libertamos em Teu nome. Nós expulsamos os demônios em Teu nome. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Então nós temos que tomar muito cuidado. Não é porque o fulano tem um dom que Deus está aprovando a sua caminhada. Ele anda torto, é um prostituto, é um sem vergonha, é um mau caráter, e quando sobe no púlpito, parece um santo sem vergonha, não é? E as pessoas falam isso por quê? Porque os dons são manifestos. Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que saber que existe sim esses falsos profetas em igrejas que estão lotadas. Não cito o nome de ninguém aqui, não quero que você fique pensando de ninguém. Não quero que aconteça isso. Estou dando um exemplo que pode haver um falso profeta, um homem que tem uma vida torta, desvairada, prostituto, num altar, e que pessoas paralíticos levantam. Por quê? Porque ele recebeu um dom de operação de maravilhas. É dele. Mas ele não está sendo aprovado por Deus. Ele não está recebendo a aprovação de Deus. O dom faz com que as pessoas humilhem as outras. Muitos portadores dos dons lavava banheiro, cumprimentava todo mundo na igreja, entrava pela porta da frente, falava com qualquer um. Depois que ele foi exaltado, ele inflou, né?
já não fala com mais ninguém, já não entra pela porta da frente, não passa nem do banheiro para ver se está faltando papel higiênico, e não fala com ninguém, tem até a segurança. Opa, ó, os obreiros ficam aí, eu não vou falar com ninguém hoje. Esse é o portador do dom, é dele, o dom é dele, mas ele não está sendo aprovado por Deus. Amém, irmãos? Então existe o perigo no meio da caminhada, quando Deus colocar o dom na sua vida, e esse dom ser manifesto, lembre-se que você vai cultivar esse dom, desenvolver esse dom, com o joelho no chão, com a cara no pó, se humilhando na presença de Deus. Terceiro tópico, que é o mais lindo de todos: a unção de Deus. A unção de Deus, ela não vem de nascença. A unção de Deus, ela não vem de um presente de Deus. A unção de Deus é uma capacitação que Deus coloca na vida do homem, através do seu poder e a sua presença. A unção de Deus não é de nascença e não é um dom. A unção de Deus é um poder manifesto pela presença de Deus. Quando a pessoa é ungida por Deus, ela deve ter uma vida sem aquela figueira, sem ser falsa. Sabe o que isso significa? Para você identificar uma pessoa ungida por Deus, é uma pessoa que vive se humilhando e se confessando para Deus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, não é? E que todo dia nós pecamos. Isso não quer dizer, e você não pode viver uma vida de falsidade perante a Deus. É que você vive adorando a Deus. Senhor é grande, Tu és magnânimo, Tu és lindo, oh glória, Tu és poderoso. Mas tem um monte de coisa no seu coração. E naquele dia você olhou e cobiçou uma mulher que não era para você cobiçar. Ou você, mulher, viu aquele gatão só de sunga na TV e falou, se o meu marido fosse igual a esse. É uma realidade. Você não tem vergonha de pensar, mas tem vergonha de dizer para Deus? Não pode, Deus não é religioso. Deus, Ele gosta do verdadeiro, irmão. Meu Deus, hoje realmente eu mandei aquele cara para aquele lugar. Perdoa, Senhor. Eu sou realmente um miserável. Tem misericórdia da minha vida. Esse não é o fake, não é o falso. É o que se humilha na presença de Deus. Sem restrições, irmão. Deus não é religioso. Deus que nos fez. Deus sabe do nosso coração, das nossas intenções. Que você queria matar uma pessoa, aquela pessoa que me prejudicou, eu vou pegar um réu. Aí chega a noite em casa, Senhor, Tu és tão lindo, eu te amo tanto. Aí começa a chorar. Não seja assim na presença de Deus, irmão. Sabe como que você começa orando? Ajoelhado, com a cara no pó e pedindo misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia das minhas safadezas, Senhor. Deus, sem querer, eu estava ali no banco, aquela mulher abaixou assim, eu vi os seios dela. Aquele homem passou, ele tinha uma barriguinha, um tanquinho, que eu já imaginei ele dar risada, mas todo mundo aqui sabe que isso é uma verdade. Sabe por quê? Porque Deus conhece o homem e a mulher. E nós temos que ser sinceros diante de Deus. Deus quer a sinceridade do seu povo. O ungido, ele anda em sinceridade. Ele não anda se escondendo de Deus. Que nem Adão e Eva. Não, Deus, é essa tribulação que você me deu aqui dessa mulher safada. Para com isso, irmão. Quer a unção de Deus? Para ter a unção de Deus, você tem que viver desse jeito que eu lhe disse. Sincero. O seu dom não vai impressionar Deus.
O seu talento muito menos vai impressionar Deus, porque o talento você nasceu, o dom foi o Espírito Santo que te deu, mas a unção simboliza a presença de Deus. Quando um homem ou uma mulher ungido de Deus, ele quer tomar a glória de Deus para ele, o fiozinho corta, ó. Deus não permite isso acontecer. Ele perde a unção, mas ele fica com os talentos e com os dons que Deus deu a ele. Mas a unção, que é a presença poderosa do Deus Altíssimo, ele já não tem mais, porque ele quis roubar a glória de Deus. Então, diante de Deus, irmãos, não há religiosidade. Diante de Deus não há limites para você se expressar. E eu vou dizer outra coisa aqui. Eu gostaria de abrir um terceiro parênteses nesse terceiro tópico. Existem 3 problemas que o homem está criando e a mulher nos relacionamentos com Deus. O primeiro problema é: nós estamos querendo descobrir como Deus é. O segundo problema é: nós estamos querendo descobrir, não, imaginar como Deus fala. E o terceiro problema que nós estamos criando: nós estamos imaginando como Deus se relaciona com o homem. Pula para o lado direito agora, que é o lado das ovelhas. Primeiro, você não tem que imaginar, você tem que descobrir, buscando a Ele como Ele é. Você tem que descobrir como Ele fala. E terceiro, você tem que descobrir como Ele se relaciona, porque é impossível um casal se descobrir se não houver um relacionamento dos dois. Eles se transformam em uma só carne. Assim nós também com o Senhor somos um só. É Ele em nós. É Ele em nós. Então esse problema tem que ser sanado. Não imagine nada. Descubra você mesmo. Ele quer que você descubra isso. Você descubra como Ele é. Como Ele se relaciona e como Ele fala. Eis que eu te digo, ó rapazinho, estou te vendo aí nessa balada. Põe o reverb aí, irmão. Estou brincando. Não é assim que Deus fala. Mas é você que tem que descobrir como Deus é, como Ele fala e como Ele se relaciona. Não sou eu que vou ficar te falando. Por quê? Porque Ele quer que você descubra isso pessoalmente. Assim como um casal descobre um e o outro. É uma só carne. Assim também Deus quer isso de nós. Para que a unção repouse sobre você. E você fique com ela. Porque o interessante não é só ela vir sobre você. É nós ficarmos com a unção e a presença do Deus vivo. É necessário intimidade. Assim como um casal tem a sua intimidade, eles se casaram, assim também nós temos que ter a nossa intimidade com Deus. E eu vou te contar um segredinho. Louvor, adoração, Bíblia Sagrada e casamento. Esses são os passos que você deve seguir para ser uma pessoa ungida de Deus. Você começa louvando Ele, adorando Ele, Bíblia Sagrada e casamento. Casamento é o fundamental. Case-se com o Senhor essa noite. Primeiro nós entramos no nível de louvor. Quando nós começamos a dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és belo, Tu és tremendo. Depois passamos para o nível da adoração, onde a lágrima escorre dos nossos olhos. E as palavras já não cabem mais em nossos lábios. E nós chegamos ao nível do casamento. É quando aí você passa a ter a intimidade. Deus quer isso de nós.
A unção de Deus é diferente de um talento e de um dom, irmão. Unção tem que ter o relacionamento, tem que ter a intimidade, tem que ser transparente, tem que ser sincero. Deus, eu fui um sem vergonha, mau caráter. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, é isso que Deus quer. Sinceridade, arrependimento. Se não houver isso, não tem unção, não tem presença de Deus. Se houver isso, e você seguir esses passos, tem a unção, tem a presença de Deus. E aí é o que é interessante, você não vai mais ficar olhando para os dons, olha o sobrenatural, você não vai olhar para os dons, sabe por quê? O doador está com você, o doador de todos os dons está com você. Se precisar de cura, vai ter cura, de libertação, de ciência, de inteligência, de profecia, de dons de palavra. Essa é a revelação. Na unção de Deus, eu não tenho só os dons, eu tenho comigo o doador de todos os dons. Aí, meu amigo, ninguém segura. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Que essa unção flua em nossa vida. Que você não deixa isso, esta falsidade, essa religiosidade se apoderar do seu coração. Mas se derrame na presença dEle, que Ele é tão lindo, Ele é tão perdoador, misericordioso. E essa unção vai vir sobre nós, e nós vamos cultivar ela. A cada dia nós vamos nos enchendo mais nessa presença doce de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus, glória a Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Deus é bom, vamos orar. Eu vou passar para o pastor. Senhor Deus, a Tua presença em nossa vida é maravilhosa, Senhor. O homem sem o Senhor de nada vale, de nada é, Senhor. Nós sabemos que nascemos com talentos, e que quando conhecemos o Senhor, o Teu Espírito Santo implantou em nós, meu Pai, dons, Pai. Mas nós não queremos nos transformar em pessoas falsas, como aquela figueira, meu Deus, que aparentemente tinha figos, tinha frutos, mas não tinha. Não deixe que os frutos em nossa vida desapareçam, mas que nós venhamos a cultivar a Tua presença e a unção em nossa vida. Não queremos apenas ter os dons, mas queremos que o doador dos dons esteja conosco, e confirme a unção em nossa vida, para que nós a cada dia, Senhor, venhamos a conhecer mais e mais e mais de Ti, ó Deus. Mais e mais e mais e mais de Ti, ó Senhor. Para que possamos, Senhor Deus, ser vasos de honra na Sua casa, Pai. Não deixe que a preguiça tome conta de nós e nós não conseguimos ler a Bíblia. Nos ajude a ler a Bíblia, a entender, Senhor, a estudar a Tua palavra. Ah, Pai querido, ajuda-nos nós a crer. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. O Senhor pode todas as coisas, Senhor. Então levanta, Senhor Deus, os Teus servos, Senhor, com unção, com graça, meu Pai. E os dons hão de se manifestar em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Não queremos roubar a Tua glória, não queremos nós ser as estrelas, Pai, porque nós queremos que o Senhor brilhe, que o Senhor seja exaltado, e que essa unção em nossas vidas, Senhor, não seja tirada de nós, Senhor, mas que nós venhamos a nos encher mais e mais e mais a cada dia, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te unge, te guarde, e que você entenda que dom e talento não confirma a presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe
e você seja ungido para a glória de Deus.